Era uma manhã de agosto de 1967, quando o silêncio do sertão paraibano foi rompido pelo som de tiros que ecoaram pelos morros secos de Uiraúna. O que começou como uma disputa por terras entre duas famílias poderosas da região se transformaria no episódio mais sangrento da história do município, deixando marcas que perduram até os dias de hoje. Para compreender a magnitude da tragédia que se abateu sobre aquela pequena cidade do interior da Paraíba, é necessário voltar no tempo e entender as raízes profundas de um conflito que vinha se intensificando há mais de uma década. Uiraúna, cujo nome deriva do tupi e significa pássaro preto, era então um município jovem, emancipado há apenas 15 anos, mas já marcado pelas tensões típicas do sertão nordestino, a concentração fundiária, o poder dos coronéis e a ausência do Estado. De um lado, estava a família Cavalcante, liderada pelo patriarca José Cavalcante de Melo, conhecido como Coronel Zé Grande. Homem de estatura imponente e temperamento explosivo, Zé Grande havia chegado à região nos anos 1940, vindo de Campina Grande com alguns recursos e muita ambição. Rapidamente conseguiu adquirir vastas extensões de terra, tornando-se um dos maiores proprietários rurais da região. Seus domínios se estendiam por milhares de hectares, onde criava gado e cultivava algodão, aproveitando-se dos bons preços da fibra no mercado nacional. Do outro lado, encontrava-se a família Barbosa, comandada por Manuel Barbosa da Silva, o temido Mané Barbosa. Diferentemente de Zé Grande, Mané Barbosa era filho da terra, nascido e criado em Uiraúna, quando esta ainda era distrito de Sousa. Sua família havia se estabelecido na região ainda no século XIX, e ele cresceu vendo suas terras ancestrais serem gradualmente cercadas pelas propriedades dos Cavalcante. Homem de poucas palavras, mas de punho firme, Mané Barbosa não aceitava passivamente o que considerava uma invasão de forasteiros. A primeira centelha do conflito surgiu em 1955. Quando uma disputa sobre os limites entre as propriedades das duas famílias resultou na morte de um vaqueiro dos Barbosa. O incidente ocorreu na região conhecida como Fazenda Olho d'Água, uma área de aproximadamente 500 hectares que ambas as famílias reivindicavam como sua. Segundo testemunhas da época, o vaqueiro João Batista dos Santos havia sido encontrado morto com um tiro nas costas, próximo a um açude que dividia as duas propriedades. Embora nunca tenha sido provado quem foi o responsável pelo assassinato, os Barbosa imediatamente apontaram os Cavalcante como culpados. A versão oficial, registrada na delegacia de Sousa, falava em morte acidental durante caçada, mas todos na região sabiam que se tratava de algo muito mais sério. O enterro do vaqueiro se transformou em uma demonstração de força dos Barbosa, com mais de 200 pessoas acompanhando o cortejo até o cemitério municipal. A partir daquele momento, a tensão entre as duas famílias só fez aumentar. Pequenos incidentes se tornaram frequentes. Gado dos Cavalcante aparecia morto nas terras dos Barbosa. Cercas eram derrubadas misteriosamente durante a madrugada, e trabalhadores de ambos os lados eram constantemente ameaçados. A situação se agravou ainda mais quando, em 1959, Manuel Barbosa acusou publicamente José Cavalcante de ter desviado água de um riacho que atravessava suas terras, prejudicando suas plantações de milho e feijão. O episódio da água se tornou um marco na escalada do conflito. Durante uma reunião na Câmara Municipal de Uiraúna, convocada para mediar a disputa, os dois patriarcas se enfrentaram pela primeira vez em público. Testemunhas relatam que a discussão foi tão acalorada que quase resultou em agressão física, sendo necessária a intervenção do prefeito e de outros vereadores para separar os dois homens. Era como se duas forças da natureza tivessem se chocado naquela sala, recordaria anos depois o então secretário da Câmara, Antônio Ferreira Lima.
O coronel Zé Grande batia o punho na mesa e gritava que tinha documentos provando que a água era sua por direito. Já o Mané Barbosa, com aquele jeito calado dele, dizia que seus avós já bebiam daquela água antes mesmo do outro nascer. Foi uma coisa impressionante de se ver. A partir de 1960, o conflito ganhou contornos ainda mais perigosos. Ambas as famílias começaram a contratar pistoleiros profissionais, homens vindos de outros estados que não tinham qualquer ligação com a região, mas que eram conhecidos por resolver disputas através da violência. Os Cavalcante trouxeram Antônio Cara de Cavalo Oliveira, um cearense que já havia deixado um rastro de sangue pelo interior do Nordeste. Os Barbosa, por sua vez, contrataram os irmãos Severino e João Mão de Ferro Santos, dupla temida em todo o sertão pernambucano. A presença desses pistoleiros transformou completamente o ambiente na região. Comerciantes começaram a fechar suas portas mais cedo, famílias evitavam sair de casa após o anoitecer, e até mesmo as tradicionais festas religiosas foram canceladas por medo de confrontos. O padre Joaquim Mendes, pároco da Igreja Matriz de São José, chegou a fazer um apelo público durante a missa de domingo, pedindo que as famílias depusessem as armas e resolvessem suas diferenças de forma pacífica. Em 1963, a situação chegou a um ponto crítico quando Severino Barbosa, filho mais velho de Mané Barbosa, foi emboscado na estrada que ligava Uiraúna a Sousa. O jovem de 28 anos estava retornando de uma viagem à capital quando seu veículo foi metralhado por homens encapuzados. Milagrosamente, Severino sobreviveu ao ataque, mas ficou gravemente ferido, carregando para o resto da vida as marcas de 3 balas que se alojaram em seu corpo. O atentado contra Severino Barbosa foi o estopim que faltava para que a guerra entre as famílias saísse definitivamente do controle. Mané Barbosa, inconformado com o ataque contra seu primogênito, jurou vingança pública durante o velório de seu cunhado, que havia morrido de susto durante o tiroteio. Por cada gota de sangue do meu filho, eles vão pagar com rios do deles, declarou o patriarca dos Barbosa, diante de uma multidão de parentes e simpatizantes. A resposta não tardou a chegar. Apenas 2 semanas após o atentado, a fazenda principal dos Cavalcante foi atacada durante a madrugada por um grupo de homens armados. O ataque resultou na morte de 2 vaqueiros e na destruição de várias instalações, incluindo um galpão onde estava estocada a produção de algodão da safra. Os prejuízos foram calculados em milhões de cruzeiros, uma quantia astronômica para a época. José Cavalcante, furioso com o ataque, convocou uma reunião com seus filhos e principais capangas. Estava claro que a situação havia chegado a um ponto de não retorno. Ou nós acabamos com eles, ou eles acabam conosco, teria dito o coronel, segundo relatos de pessoas próximas à família. Foi nessa reunião que se decidiu o plano que culminaria no massacre de agosto de 1967. Os meses que antecederam a tragédia foram marcados por uma tensão crescente. Ambas as famílias começaram a se movimentar como verdadeiros exércitos particulares, recrutando novos pistoleiros e acumulando armas. A população de Uiraúna vivia em constante estado de alerta, sabendo que a qualquer momento poderia eclodir um confronto de proporções devastadoras. Em junho de 1967, chegaram à cidade rumores de que os Cavalcante haviam contratado um grupo de mercenários vindos da Bahia, especialistas em limpeza de territórios. Paralelamente, os Barbosa também reforçaram suas fileiras, trazendo homens de confiança de cidades vizinhas. O clima era de guerra iminente, e todos sabiam que quando o confronto finalmente acontecesse, seria definitivo. A madrugada de 15 de agosto de 1967 seria gravada para sempre na memória dos habitantes de Uiraúna. Era uma terça-feira típica do inverno sertanejo, com o céu estrelado e uma brisa suave que trazia o aroma de mandacaru em flor.
Nada fazia prever que nas próximas horas a pequena cidade seria palco de uma das maiores tragédias da história da Paraíba. Segundo os relatos dos sobreviventes, tudo começou por volta das 3 horas da manhã, quando um grupo de aproximadamente 20 homens armados cercou silenciosamente a propriedade dos Barbosa, localizada na zona rural do município, a cerca de 8 quilômetros do centro da cidade. Os atacantes, liderados pelo próprio José Cavalcante e seus 2 filhos mais velhos, haviam se dividido em 3 grupos estratégicos, bloqueando todas as saídas da fazenda. O plano dos Cavalcante era meticuloso e revelava meses de preparação. Eles conheciam perfeitamente a rotina da família rival. Sabiam que Manuel Barbosa costumava acordar antes do amanhecer para verificar o gado, que sua esposa, Dona Maria das Dores, preparava o café na cozinha dos fundos, e que os filhos dormiam na parte da frente da casa principal. Tinham até mesmo informações sobre a localização exata dos quartos e as armas que a família mantinha para a defesa. O primeiro sinal de que algo estava errado foi percebido por Raimundo Barbosa, filho caçula de Mané Barbosa, de apenas 16 anos. O jovem havia saído para buscar água no poço quando notou movimentos estranhos entre as árvores que circundavam a propriedade. Com o instinto aguçado de quem cresceu em meio à violência sertaneja, Raimundo imediatamente correu para alertar o pai, mas já era tarde demais. O ataque começou com uma rajada de tiros que destruiu as janelas da casa principal. Manuel Barbosa, acordado bruscamente pelo barulho, conseguiu pegar sua espingarda e gritar para que a família se escondesse, mas os atacantes já haviam invadido o terreiro. O que se seguiu foi um verdadeiro massacre, com os Cavalcante e seus capangas atirando indiscriminadamente contra qualquer pessoa que encontrassem pela frente. Dona Maria das Dores foi a primeira vítima. A matriarca dos Barbosa, de 52 anos, foi atingida por 3 tiros quando tentava correr para proteger os netos que dormiam em um quarto nos fundos da casa. Testemunhas relataram que ela ainda tentou arrastar-se até as crianças, mas foi executada friamente por um dos pistoleiros contratados pelos Cavalcante. Manuel Barbosa resistiu bravamente, conseguindo abater 2 dos atacantes antes de ser cercado no alpendre da casa. O patriarca dos Barbosa, mesmo ferido, continuou atirando até o último cartucho, gritando desafios aos inimigos. Segundo relatos, ele teria bradado: "Matem este velho, mas vocês nunca vão ter paz nesta terra", antes de ser executado com um tiro na nuca pelo próprio José Cavalcante. Severino Barbosa, ainda debilitado pelos ferimentos do atentado de 1963, tentou escapar pelos fundos da propriedade junto com sua esposa e 2 filhos pequenos. Porém, o grupo estava bem organizado e os fugitivos foram interceptados próximo ao curral. A execução de Severino foi particularmente brutal. Ele foi espancado antes de ser morto, enquanto era obrigado a assistir ao assassinato de sua família. O horror não parou por aí. Os atacantes, enlouquecidos pela violência, continuaram caçando todos os membros da família Barbosa que encontravam. José Barbosa, irmão mais novo de Manuel, foi morto quando tentava defender os sobrinhos. 2 cunhados, 3 genros e até mesmo funcionários da fazenda, que não tinham qualquer envolvimento no conflito, foram executados sumariamente. O mais chocante de todos os crimes foi o assassinato das crianças. 4 netos de Manuel Barbosa, com idades entre 6 e 12 anos, foram encontrados mortos em seus quartos. As investigações posteriores revelaram que as crianças haviam sido mortas a sangue frio, mesmo após se renderem e implorarem por suas vidas. Este aspecto do massacre causaria indignação até mesmo entre os apoiadores dos Cavalcante, que consideraram o assassinato dos menores um ato de covardia imperdoável. Apenas 3 membros da família Barbosa conseguiram sobreviver àquela noite terrível.
Raimundo Barbosa, o filho caçula que havia dado o primeiro alerta, conseguiu escapar pulando uma cerca nos fundos da propriedade e correu pelos campos até chegar à cidade. Maria Barbosa, filha mais velha de Manuel, salvou-se por estar visitando parentes em Sousa. E, milagrosamente, uma neta de apenas 4 anos, Ana Barbosa, foi encontrada 2 dias depois escondida em um armário, traumatizada, mas viva. Quando o massacre finalmente terminou, 17 membros da família Barbosa estavam mortos, incluindo mulheres, crianças e idosos. A casa principal da fazenda havia sido incendiada, o gado foi morto ou roubado, e toda a propriedade foi completamente destruída. Os Cavalcante e seus capangas desapareceram na escuridão, deixando para trás um cenário de devastação total. A notícia do massacre chegou à cidade com o jovem Raimundo Barbosa, que correu desesperadamente pelas ruas, acordando vizinhos e pedindo ajuda. O delegado local, Antônio Macedo Silva, foi imediatamente acionado, mas quando chegou ao local do crime, só encontrou morte e destruição. O próprio delegado, homem experiente acostumado à violência sertaneja, ficou chocado com a brutalidade da cena. "Nunca vi nada igual em toda a minha carreira", relatou o delegado Macedo em seu depoimento oficial. Era como se um furacão de morte tivesse passado por aquele lugar. Corpos espalhados por toda parte, casa queimada, sangue em todo canto. Mesmo os animais pareciam assustados com tamanha violência. A repercussão do massacre foi imediata e avassaladora. A notícia se espalhou rapidamente por todo o interior da Paraíba e chegou até a capital, João Pessoa, causando comoção em toda a sociedade. Jornais de Recife, Fortaleza e até mesmo do Rio de Janeiro enviaram repórteres para cobrir o caso, transformando Uiraúna no centro das atenções nacionais. O governador da Paraíba, na época, João Agripino Maia, determinou a criação de uma força-tarefa especial para investigar o massacre e prender os responsáveis. Dezenas de policiais militares foram enviados para a região, estabelecendo um verdadeiro estado de sítio em Uiraúna e municípios vizinhos. A caçada aos Cavalcante se tornou uma das maiores operações policiais da história do estado. José Cavalcante e seus filhos, no entanto, haviam desaparecido completamente. Rumores indicavam que eles haviam fugido para o Ceará. Outros falavam em refúgio na Bahia, e havia até quem dissesse que tinham cruzado a fronteira para o Piauí. A verdade é que, com seus recursos financeiros e conexões políticas, os Cavalcante conseguiram permanecer foragidos por quase 2 anos. Durante esse período, a cidade de Uiraúna viveu sob um clima de medo e tensão constantes. Muitas famílias abandonaram suas casas e se mudaram para outras cidades, temendo represálias ou novos confrontos. O comércio local praticamente parou de funcionar, e a economia da região entrou em colapso. Até mesmo as autoridades religiosas tiveram dificuldades para realizar os funerais das vítimas, pois havia medo de que a cerimônia fosse atacada. O enterro coletivo das vítimas do massacre, realizado 3 dias após a tragédia, reuniu mais de 3.000 pessoas vindas de todo o interior paraibano. Foi um dos maiores cortejos fúnebres já vistos na região, com pessoas caminhando por quilômetros para prestar suas últimas homenagens às vítimas. O padre Joaquim Mendes, que celebrou a missa de corpo presente, fez um sermão emocionado pedindo justiça e o fim da violência no sertão. A investigação policial, conduzida pelo delegado especial Manuel Oliveira Santos, enviado especialmente de João Pessoa, revelou detalhes impressionantes sobre o planejamento do massacre. Foram encontradas evidências de que os Cavalcante haviam contratado pistoleiros profissionais de pelo menos 4 estados diferentes, pagando quantias enormes por seus serviços. A operação havia custado uma fortuna e envolvido meses de espionagem e preparação.
Em março de 1969, quase 2 anos após o massacre, José Cavalcante foi finalmente capturado em uma fazenda no interior do Ceará. A prisão aconteceu durante uma operação conjunta entre as polícias da Paraíba e do Ceará, que resultou também na captura de 3 de seus filhos e 5 pistoleiros. O patriarca dos Cavalcante, então com 67 anos, foi encontrado vivendo sob identidade falsa e havia mudado completamente sua aparência física. O julgamento de José Cavalcante e seus comparsas se tornou um dos processos criminais mais acompanhados da história da Paraíba. Durante 6 meses, entre 1970 e 1971, o Tribunal de Júri de Souza foi palco de sessões dramáticas, com depoimentos emocionantes de sobreviventes e familiares das vítimas. A promotoria, liderada pelo procurador Cícero Almeida Prado, conseguiu comprovar a participação direta dos réus no massacre, apresentando provas contundentes e testemunhas oculares. A defesa, comandada por uma equipe de advogados contratados com os recursos restantes da família Cavalcante, tentou argumentar que se tratava de legítima defesa, alegando que os Barbosa haviam planejado atacar primeiro. No entanto, a brutalidade dos crimes, especialmente o assassinato das crianças, tornou impossível qualquer justificativa. Em 23 de setembro de 1971, José Cavalcante foi condenado a 127 anos de prisão pela morte de 17 pessoas. Seus filhos receberam penas que variaram entre 25 e 45 anos, enquanto os pistoleiros foram condenados a penas menores, entre 15 e 20 anos. Foi uma das maiores condenações por homicídio múltiplo na história da justiça paraibana. José Cavalcante morreu na prisão em 1978, aos 76 anos, sem nunca ter demonstrado arrependimento pelos crimes cometidos. Seus filhos cumpriram suas penas integralmente, sendo libertados apenas na década de 1990. Quando saíram da prisão, encontraram uma região completamente transformada, onde o nome Cavalcante havia se tornado sinônimo de vergonha e horror. O massacre de Uiraúna teve consequências profundas e duradouras para toda a região. A tragédia marcou o fim de uma era de violência descontrolada no sertão paraibano, servindo como um alerta para autoridades e sociedade sobre os perigos da impunidade e do poder dos coronéis rurais. Novas leis foram criadas para controlar o porte de armas, e o policiamento no interior foi significativamente reforçado. Para a cidade de Uiraúna, o massacre representou uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Ainda hoje, mais de 50 anos depois, os habitantes mais antigos evitam falar sobre aquela noite terrível. A propriedade onde viviam os Barbosa nunca mais foi habitada, tornando-se um lugar assombrado pelos fantasmas do passado. Uma cruz de madeira marca o local onde antes ficava a casa principal. Moradores relatam fenômenos estranhos na região. O jovem Raimundo Barbosa, único sobrevivente masculino da família, nunca mais voltou a Uiraúna. Ele se mudou para São Paulo, onde construiu uma nova vida longe das memórias traumáticas. Ana Barbosa, a menina que sobreviveu escondida no armário, foi criada por parentes distantes e hoje é uma respeitada professora aposentada, que dedicou sua vida à educação como forma de honrar a memória de sua família. O massacre de Uiraúna permanece como um dos episódios mais sombrios da história da Paraíba, um testemunho brutal das consequências da violência e da impunidade no sertão nordestino. Que as vítimas daquela noite terrível nunca sejam esquecidas e que suas mortes sirvam como lembrete permanente de que a justiça, mesmo quando tarda, sempre deve prevalecer sobre a lei do mais forte. O massacre de Uiraúna, embora tenha chocado o país por sua brutalidade, não foi um caso isolado na história do Nordeste brasileiro.
Infelizmente, a tragédia que devastou duas famílias em 1967 representa apenas um capítulo particularmente sangrento de uma realidade que há séculos assombra o interior do Brasil. A violência fundiária e as disputas por terra que transformam vizinhos em inimigos mortais. Desde os tempos coloniais, o sertão nordestino tem sido palco de conflitos que envolvem posse de terra, água e poder político. A concentração fundiária, herança de um sistema colonial baseado nas capitanias hereditárias e sesmarias, criou um ambiente onde poucos detêm vastas extensões de terra, enquanto a maioria da população rural luta pela sobrevivência em pequenos lotes ou como trabalhadores sem terra. No interior da Paraíba, Pernambuco, Ceará e demais estados nordestinos, histórias semelhantes à de Uiraúna se repetiram com frequência alarmante. A ausência histórica do Estado, a impunidade generalizada e a cultura do cada um por si criaram um ambiente onde a justiça privada muitas vezes prevalecia sobre a lei. Coronéis locais, grandes proprietários e pistoleiros profissionais dominavam territórios inteiros, impondo sua vontade através da força e do medo. Os conflitos agrários no Nordeste seguem um padrão tristemente familiar. Começam quase sempre com disputas aparentemente menores. Uma cerca mal demarcada, o desvio de um riacho, a invasão de gado em propriedade alheia ou a contestação de documentos de posse. Essas pequenas faíscas, alimentadas pelo orgulho sertanejo, pela sede de poder e pela certeza da impunidade, rapidamente se transformam em fogueiras que consomem famílias inteiras. A figura do pistoleiro profissional, que desempenhou papel central no massacre de Uiraúna, tornou-se uma presença constante nesse cenário de violência. Homens sem escrúpulos, vindos de diferentes regiões, especializaram-se em resolver conflitos através da eliminação física dos adversários. Esses mercenários da morte circulavam livremente pelo interior, oferecendo seus serviços a quem pudesse pagar, sem qualquer ligação emocional ou familiar com as disputas locais. A cultura do cabra-macho e da vingança de sangue, profundamente enraizada no imaginário sertanejo, também contribuiu para perpetuar esses ciclos de violência. No Código de Honra do Sertão, certas ofensas só podiam ser lavadas com sangue e a covardia era considerada pior que a morte. Essa mentalidade transformava disputas patrimoniais em questões de honra familiar, onde recuar ou buscar soluções pacíficas era visto como sinal de fraqueza. As consequências desses conflitos extrapolavam sempre os limites das famílias diretamente envolvidas. Cidades inteiras viviam sob o clima de terror, com comerciantes sendo obrigados a escolher lados, autoridades locais sendo cooptadas ou intimidadas, e a população civil sendo refém de guerras privadas. O desenvolvimento econômico e social dessas regiões ficava completamente comprometido, perpetuando ciclos de pobreza e violência. A transformação desse quadro começou a ocorrer gradualmente a partir das décadas de 1970 e 1980, com o fortalecimento das instituições democráticas, a criação de programas de reforma agrária, o aumento da presença estatal no interior e a modernização do sistema de justiça. O massacre de Uiraúna, ironicamente, contribuiu para essa mudança ao chocar a opinião pública nacional e pressionar autoridades a tomar medidas mais enérgicas contra a violência rural. Hoje, embora conflitos por terra ainda ocorram no interior do Nordeste, raramente atingem a dimensão de tragédias como a de Uiraúna. O surgimento de organizações de defesa dos direitos humanos, a atuação mais efetiva do Ministério Público, a criação de ouvidorias agrárias e programas de mediação de conflitos têm contribuído para que disputas fundiárias sejam resolvidas nos tribunais, não mais nos campos de batalha. O massacre de Uiraúna
permanece como um lembrete doloroso de um passado que não deve ser repetido. Suas 17 vítimas, mortas por uma disputa que poderia ter sido resolvida pacificamente, representam todas as famílias que, ao longo da história, perderam seus entes queridos em conflitos fundiários evitáveis. Que suas memórias sirvam de inspiração para a construção de um Brasil mais justo, onde a terra seja vista como meio de produção e sustento, nunca como motivo de morte e destruição. A lição mais importante que fica do massacre de Uiraúna é que nenhuma disputa por terra, por maior que seja, justifica a perda de vidas humanas. O desenvolvimento verdadeiro de uma sociedade só é possível quando o diálogo prevalece sobre a violência, quando a justiça substitui a vingança e quando o Estado de Direito é mais forte que a lei do mais forte. Somente assim, o sertão poderá finalmente encontrar a paz que por tanto tempo lhe foi negada. E por aqui ficamos com mais uma história. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal, compartilhe para seus familiares e até a próxima.